dia, vocês. Vamos começar com essa história da Francisco Gabriel Arruda, lá na Zona Norte? Ontem, no finalzinho do Cidade Alerta, chegou a informação de que estava tendo uma briga de moradores de rua por lá. Não deu outra. Diz que a coisa foi bem complicada. E um deles acabou sendo agredido violentamente na cabeça e morreu. Foi morto a pauladas. Os autores do crime, eles foram presos em flagrante. Os dois estão identificados. Põe a foto deles aqui pra mim, por favor. Esse primeiro que você tá vendo aí é o Márcio Rodrigo Teodoro, de 37 anos. Põe a Cristina pra mim também. A Cristina de Freitas tem 36. Os dois já estão identificados. O Márcio, inclusive, já teria se envolvido em outra confusão lá no distrito de Irerê. Só que a vítima, ela ainda não tem identificação. Não se sabe ainda quem é este homem que morava nas ruas e que acabou sendo morto depois de toda essa confusão. O corpo dele permanece no IML, permanece no Instituto Médico Legal. Reportagem completa a partir de agora, abrindo o nosso balanço geral. No local do crime, pertences de moradores de rua, colchões, cobertas e sacolas. Ao lado, latas de cerveja e um par de chinelos que pertencia à vítima. O lugar é escuro, fica junto à Avenida Gabriel Arruda, na zona norte de Londrina. A área foi isolada pela polícia até que a perícia e o IML chegassem. O homem foi morto a pauladas. As informações e as testemunhas falaram que a vítima estava aqui desde o meio da tarde na companhia dos dois autuados, né? Estariam bebendo, ingerindo bebida alcoólica, por algum motivo ainda que não foi identificado, houve um desentendimento, acabaram brigando, né? E aí esses dois autores pegaram alguns pedaços de madeira e espancaram a vítima, especialmente na região da cabeça, né? E aí as lesões foram bastante significativas e conduziram à morte ainda aqui no local. Com o dia claro, foi possível ver o local com detalhes. Os objetos que ficaram por ali foram queimados. De acordo com o que testemunhas contaram à polícia, a vítima chegou aqui durante a tarde. Ele veio acompanhado de uma mulher. Só que nesse local já havia uma outra pessoa. Era um homem que estaria morando aqui há aproximadamente 20 dias. As três pessoas passaram a terça-feira bebendo e consumindo drogas nesse local. Durante a noite houve um desentendimento entre eles. E foi o momento em que, exatamente aqui, a vítima foi atacada até morrer. Estava passando, estava descendo de Uber. Daí foi a hora que eu vi o acontecimento. O que você viu que você pode revelar pra gente? Eu vi a hora que eu estava passando de Uber, descendo, a moça com um pedaço de pau batendo acho que é um senhor, né, que morreu. No momento que eu passei, eu vi só a moça. Momento algum eu vi ele. E foi tudo exatamente no meio da praça ali? No meio da praça. E o terceiro homem estava fazendo o quê? Estava sentado. Sentado, olhando e não esboçou reação nenhuma? Não, no momento que eu passei, não. Ele estava simplesmente sentado e ela batendo na vítima. Segundo a polícia, além da mulher, Cristina de Freitas, de 36 anos, o outro autor do crime é Márcio Rodrigo Teodorico, de 37 anos. Ele era o dono do Mocó. Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia juntamente com o objeto do crime. Moradores da região que preferem não se identificar contam que Márcio é um homem muito nervoso. Quando estava sob efeito de drogas, fazia ameaças às pessoas e destruía o que estava próximo. Foi o que, segundo os moradores, ele fez com este antigo ponto de ônibus na avenida. Bem agressivo, assim, ele estava destruindo, colocando fogo, destruindo aqui, quebrou o banco do ônibus, ali do ponto de ônibus, as placas, tudo, era bem agressivo. Márcio Teodorico, conhecido como Rodrigão da Padaria, foi casado e chegou a ser dono de uma panificadora no distrito de Irerê. Após o envolvimento com drogas, perdeu tudo e chegou a ser baleado em frente ao terminal rodoviário de Irerê em agosto do ano passado. O homem que ele teria assassinado na noite desta terça-feira ainda não foi identificado. Ô Lamartine, essa história é aquela clássica onde as drogas destroem a vida de uma pessoa. O Márcio, então,
como o Lamartine colocou bem na reportagem, ele foi dono de uma padaria. Eu recebi informações que ele chegou a ter uma herança, ele recebeu aí algo em torno de 100 mil reais. E tudo, gente, tudo foi usado para o consumo das drogas. E aí alguém que já foi um empresário acaba morando nas ruas e aí no momento desses em que você está fora de si por conta do uso de entorpecente, por conta do uso de álcool, a pessoa que já é nervosa por natureza, de acordo com as pessoas que o conheciam, acaba praticando um ato desse, que agora eu tenho certeza, quando baixar a adrenalina, quando passar o efeito de tudo isso, Lamartine, vai se arrepender. É difícil demais quando a gente tem que falar de um crime provocado por alguém que deixou a droga tomar conta da vida, né, Lamartine? Muito triste, né, Juliano? Porque nós temos duas histórias aí, que é a história do crime em si, e a história que tem que ser punido, e a história de um fracasso pessoal, né? Porque o cara tinha família, tinha um estabelecimento lá no distrito de Irerê, até onde se sabe estava prosperando, dentro do possível, e de repente se envolve com drogas. Chegou para mim informação de que essa quantia em dinheiro seria a parte dele, Juliano, da venda do estabelecimento. Portanto, ele vendeu a padaria que ele tinha lá, metade ficou para a mulher, metade foi para ele. E aí, nesse envolvimento com drogas, acabou se perdendo aí pela vida e torrou o dinheiro que tinha a partir da venda desse estabelecimento. Ou seja, o sujeito perdeu o negócio, perdeu os filhos, perdeu a família e acabou na sarjeta, no meio de uma praça, virando um morador de rua, que tinha um mocó e que acaba cometendo um crime. Ou seja, ele foi do tudo ou nada, né? Uma pessoa que tinha uma vida então próspera foi pro buraco. Foi pro buraco. Perdeu tudo e agora está atrás das grades, Juliano. Bom, então o Márcio Rodrigo, de 37 anos, está preso. A Cristina Batista da Silva de Freitas, de 36, também. Os dois presos em flagrante. Nem uma informação ainda com relação à identificação desse morador de rua, tá? O corpo dele permanece no IML, né, Lamartine? E aí, algum familiar vai ter que ir lá reclamar. O IML passou alguma característica? Não? Ainda não. Eu vou pedir à produção para que entre em contato, porque, às vezes, até pela dificuldade, eles precisam identificar para que todos os trâmites sejam feitos. O IML também não tem um espaço gigante lá para armazenar esses corpos. Exato. Então, se o pessoal do nosso Instituto Médico Legal quiser passar... que idade ele aparenta, ele tem alguma tatuagem, como é que era o cabelo, cor dos olhos, tudo isso pode ajudar a que familiares que tenham aí pessoas morando nas ruas sigam para lá de repente para identificá-lo, né? Mas é muito triste uma história dessas, é muito triste ver que muita gente que está nas ruas, tem gente que vai por convicção, Lamartine, mas tem gente que infelizmente vai e se perde na vida por conta... E quando a gente fala de droga, muita gente só pensa em crack, cocaína, maconha. Tudo, né? Mas esquece que o álcool é uma droga, quando usado em excesso também. É tudo, né, Juliana? Muito triste. Uma história de decadência, assim, muito triste mesmo.